Olá, eu sou o Leandro Gualtieri e você está no canal Oracular, o seu canal preferido sobre a arte e a ciência dos oráculos. Bem, pessoal, vamos para mais uma noite de estudos acerca do oráculo do tarô. O tema de hoje é um ato de esperança. Para explicar, para dar sustentação à minha explanação, eu selecionei 3 cartas que, digamos, exemplifica o transcurso do que será falado, que são a carta do louco, a carta do carro e a carta dos 6 de espadas. Vocês observam pelo vídeo que lá na primeira esteira, lá no alto, perto dos cristais, nós temos o louco, o carro e os 6 de espadas, através do tarô das bruxas. Na coluna, aliás, na segunda esteira, nós temos o tarô de Marsella, relativo ao Convent. Então, nós temos a carta do louco, a carta do carro e os 6 de espadas também. E por fim, na terceira e última esteira, essa que está mais próxima, nós temos retratado pelo tarô dos magos também o louco, o carro e os 6 de espadas. Quis trazer essa abordagem nova, pegando a mesma tríade ou mesma trinca de cartas em baralhos diferentes, para que vocês possam perceber que a tradução ou o significado, a abordagem, ela muda muito pouco de um tarô para o outro. A única diferença é que nos tarôs transculturais, como no caso do tarô das bruxas lá em cima e no tarô dos magos aqui embaixo, nós podemos nos servir de alguns adendos que os próprios autores trazem, segundo sua percepção prática das leituras, em suas mais variadas interpretações, dão a essas cartas. Bem, busquei fazer uma amálgama disso tudo para que vocês possam, junto a mim, poder pensar sobre essa questão de um ato de esperança. Haja vista que hoje nós vivemos num mundo muito mais confuso que antes. Pelo menos na minha opinião, aqui no Brasil, vemos diversos absurdos acontecendo e algumas pessoas ainda assim apoiando determinados absurdos. Então está uma verdadeira loucura. Existe uma fala muito triste acerca das pessoas com a percepção muito distorcida ainda da vida, pessoas que estão muito cabisbaixas, sem esperança. E a nossa proposta é que a esperança seja algo dinâmico, que fuja da expectativa e que entre num processo criativo, num processo em que você se torna copartícipe da construção ou da elevação da sua estima, da sua realidade interna, para que isso se manifeste no campo externo, nas suas relações pessoais, nas suas relações interpessoais e na sua relação de vida como um todo, com o teu corpo, com a tua mente, com teus afetos, e que nesse processo de realização e busca da verdade, que é uma verdade muito particular, nós vamos pensar que o universo como um todo, ele existe, ou pelo menos é mantido, sob um funcionamento de uma lei mestre. E essa lei mestre, que é uma constante do universo, é que a única constante do universo é a sua eterna mudança. Sendo a eterna mudança do universo uma constante, isso significa que nós vivemos sob circunstâncias de ciclos e ritmos, bem evidenciado pela carta da Roda da Fortuna, mas que aí não a evidenciamos na mesa. E, pensando nisso, nós então, se vivemos em ciclos e ritmos, nós
estamos ligados a um processo de agregação e desagregação de energia para dar curso a esse processo de ciclo e ritmo. O que isso tem de ideia relacionada ou bem intricada ao tarô? É que o tarô ele trabalha com princípios cosmológicos e com princípios da própria natureza do planeta. Haja vista os elementos que estão ligados a cada naipe. E em seu processo de agregação, nós vamos partir do elemento mais sutil, que é o elemento ar, até o elemento mais denso, que é o elemento terra. Então nós temos em sutileza maior o elemento ar, relativo a espadas, e mais denso o elemento terra, relativo ao naipe de ouros. No processo de conexão, ligação e diálogo entre o mais sutil e mais denso, nós encontramos os naipes de paus e de copas, que estão relativos, o naipe de paus relativo ao elemento fogo e o naipe de copas ou taças relativo ao elemento água. Nesse processo do mais sutil para o mais denso, quando partimos do campo ou dos aspectos do éter, da energia livre, da protoforma, nós teremos então um processo de agregação quando eu entro no elemento ar e vou densificando ou fazendo com que as vibrações fiquem tão lentas, a frequência da vibração fique tão lenta que ela chega a uma coagulação. Então perceba que o processo de agregação nada mais é que ganhar energia a ponto dessa energia coagular, ela ficar mais densa, porque a vibração dela diminui. E quando a matéria começa a perder energia, há uma liberação desse processo por um meio de aceleração vibracional. Então é como se a gente partisse do elemento terra ou do naipe de ouros em direção ao naipe de espadas. Lembrando que sempre passando por esses dois naipes que estão relacionados ao elemento água e fogo. Muitas pessoas usam a convenção do tarô baseada na convenção da astrologia, mas nós não a defendemos por várias circunstâncias, mesmo porque a astrologia parte do princípio em que se observa os astros, então respeita a cosmogênese do próprio universo para criar o seu parâmetro de qual elemento teria vindo antes. Já dentro da ideia ou do escopo que nós defendemos aqui no Mão de Tarô, através deste canal, é que nós temos um ciclo interno de funcionamento do planeta relacionado a um ciclo interno de funcionamento do próprio organismo, do próprio sistema biológico humano, inclusive até dos reinos mais baixos, a exemplo do reino mineral e vegetal, sem citar, é claro, o próprio reino elementar. Bem, se nós já entendemos que a única constante do universo é sua eterna mudança, então nós temos o louco aí, nessa mandala, representando essa busca por uma mudança. Quando o louco ainda vivia como o bobo da corte, ou um menestrel, ou uma espécie de trovador, daqueles indivíduos que, quando fora do castelo, criam os teatros saltimbancos, etc., ele vivia ali na corte como um agente irreverente, politicamente incorreto, entre aspas, e que era muito irreverente, muito sagaz e irônico, porque era o único capaz de falar verdades duras na cara da corte e da nobreza da época, mas principalmente do rei e da rainha, sem correr o risco de ser degolado. Portanto, o louco é um personagem, o bobo da corte é um personagem fora da curva do tempo. Ele não respeitava nenhuma regra, embora ele tivesse uma vida, mesmo sendo plebe,
de conviver constantemente com o pessoal da nobreza dentro dos castelos. Só que esse tipo de vida para ele é uma vida enfadonha, uma vida chata, insípida. Portanto, ele busca, no âmago do seu ser, empreender uma viagem, uma aventura, uma jornada. E dali ele se põe num ato de coragem, num salto de fé, se arriscar no mundo. Esse arriscar no mundo pressupõe uma mudança no estado de coisas às quais ele inspirava. Portanto, ele precisou assumir riscos e desafiar o status quo. O status quo é o estado de coisas, é a permanência das coisas. Lembra que eu falei que a única constante do universo é a sua eterna mudança? Então ele não estava apto a se sentir e permanecer na posição que ele estava. Ele queria mudar, queria mais. Mesmo sem saber o que se passava dentro dele, ou no que isso, no final das contas, ia resultar a nível prático, se realmente valeria a pena ou seria uma grande tolice. Mas ele dá esse salto, ele deixa para trás o certo conforto que, entre aspas, ele tinha dentro do reino e admite para si mesmo que ele é um andarilho, uma carta quase, um papel quase em branco, precisando ser escrito, escrever a sua própria história, porque até então ele atendia as expectativas do reino, da corte, e aí agora estava na hora dele atender às próprias expectativas, ter a sua própria vida. Não é assim com muitos de nós? Nos momentos de crise, como eu disse, nós estamos atravessando um momento de crise. Existem muitas pessoas sentindo uma tristeza muito grande, deprimidas, pensando até em aniquilar a própria vida, que é um episódio muito ruim, é uma coisa muito até chata da gente abordar aqui, mas tem acontecido isso e tem pessoas que estão caminhando no fio da navalha por esse desespero. Mas devemos lembrar que o desespero, o momento de crise, é uma grande oportunidade para que a gente possa lidar de uma vez com todas com aquilo que muitas das vezes a gente empurrou para debaixo do tapete. Se nós pensarmos que se eu deixasse de fazer determinada coisa, ou eu fizesse determinada coisa agora, é claro que deixar de fazer ou fazer sempre terá um impacto no meu futuro. Então, vocês observam que a escolha está intimamente ligada com o modo com o qual nós observamos o mundo. O mundo continuará sendo sempre o mundo, as folhas continuarão caindo das árvores, as estações estarão indo e vindo, e o que vai mudar é como a gente observa e como a gente vê esse mundo. É agir segundo a nossa observação de mundo. E quando a pessoa está em crise, ela tem uma dificuldade para observar as coisas com clareza, porque uma pessoa geralmente deprimida, ela tem reações fisiológicas, aperto às vezes no coração, uma sensação de nó na garganta, uma estafa energética, não tem aquela vontade de sair de casa. Então, precisa-se pensar muito sobre o valor da vida, entendendo que hoje podemos estar em crise, como o louco já esteve em crise, percebam, a gente ainda falando do louco, ele estava num momento de crise, de conflito existencial, onde aquela vida que ele vivia não fazia mais sentido, ele queria buscar algo para si, mesmo que ele não soubesse o que daria no final das contas, mas ele quis arriscar, quis buscar essa mudança, e a mudança, como nós aprendemos, é a única constante do universo. É o vir a ser sempre num processo de criação, mantença e destruição, ou agregação e desagregação de energia, seja ela de natureza psíquica, seja ela de natureza afetiva, ou até mesmo fisiológica, porque vocês bem sabem que dentro dos ciclos circadianos, que são os ciclos diários do nosso corpo, várias células morrem e nascem. Há agrupamentos de células que a cada 3 horas elas se renovam, e outras que vão se renovar a cada 7 anos e assim por diante. São vários os tipos de ciclo.
Bem, então, o desafiar o estado de coisas, a permanência, é extrapolar, é quebrar paradigma, é nos desafiar e desafiar o próprio mundo. É admitir que podemos ou não ser aceitos, mas é como eu disse no início, mudar é sempre um risco, um verdadeiro enfrentamento daquilo que está no mais além, do desconhecido, do idealizado. Porém, o desconhecido, por vezes, é muito temido. E aí começam os titubeios, que estão expressos na carta do carro. Porque o carro, originalmente, como vocês observam nas cartas do Marcélia, mas isso é melhor exemplificado no Rider-Waite, que ele dá as costas para a cidade. E no tarô, quando você tem um personagem de frente para o observador, que no caso somos nós, diz muito. E se tem algo relacionado às costas dele, significa que ele está num movimento de saída, ou de deixada, ou de deixar aquilo para trás, de dar as costas a determinada coisa. Quando o personagem dentro das cartas estão de perfil, quer dizer que ele está num movimento constante, aonde ele está vivenciando a experiência a cada minuto, entre outros fatores. Mas quando ele está à frente, quando ele está de frente para nós, quer dizer que ele está, muitas das vezes, interessado em fazer um movimento para algo que ele ainda não conhece, um movimento em direção ao desconhecido. E isso implica em abdicar de certas coisas, isto é, de abrir mão de certas circunstâncias, certos grupos, certas arregalias que nós temos na nossa vida comum. Quando nós, mais novos, estamos naquela questão de mudar de casas ou sair de casas, deixar vamos dizer assim, um ninho da família, e aí bate aquele embate, você se vê às vezes num embate, quer sair, mas por outro lado fica receoso se sai ou não sai, se vai conseguir ou se vai passar pelo constrangimento de voltar com o rabo entre as pernas, que em determinadas situações não é bem um constrangimento, é uma necessidade e que cada família vai entender de uma maneira. Mas o fato é que o carro demanda abdicar, abrir mão do que você tinha, de algumas regalias, de algum conforto e daquilo que você já conhecia, a sua cidade, o seu lugar comum, o seu espaço, para você ir em direção a algo que no meio do caminho você vai perceber como uma verdadeira aventura. Isso exige de nós disciplina, seja no que a gente entender como seja essa disciplina, se uma disciplina mais rígida, uma disciplina somente de organização física, de objetos, etc. Mas precisa haver algum tipo de disciplina, seja ela mental, seja ela emocional, ou seja ela física, como eu disse, de objetos, de organização do local onde você está e como você lida com essas questões. Mas o mais interessante no carro não é como eu vou chegar, aliás, não é quando eu vou chegar, mas é enquanto eu dirijo, enquanto eu estou em direção, enquanto eu vou girando o carro, vou fazendo o carro movimentar nessa estrada da vida, a qualidade, qual é a qualidade desse caminhar? Qual é a qualidade do movimento dentro desse trajeto? Esse é o mais importante. Mas estamos no impasse, porque antes do carro, que é o arcano número 7, nós temos o arcano número 6, que por muito tempo, e ainda hoje nós utilizamos como uma carta que é um marco ou um divisor d'águas nas sessões dos arcanos maiores. É uma carta que diz muito sobre escolha. Pressupõe que houve uma escolha ali entre o louco e o carro, porque entre o louco, que é o número 0, até o carro, existe o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o papa ou o hierofante, por fim, os enamorados ou os amantes, e aí sim, dentro da seção da responsabilidade e do prazer,
você terá o arcano número 7 do carro, que com a cobertura e o apoio da força de vontade e a cobertura espiritual, que muitas das vezes nós não percebemos, mas ela pode estar operando conjuntamente conosco, nós somos lançados a uma direção nova, porque tomamos uma decisão na carta da escolha, que é o Enamorados. Nós escolhemos entre os prós e contras, analisando os prós e contras, nós tivemos uma escolha, nós optamos por uma escolha que nos propicia o caminho, que nos requisita dirigir a nossa própria vida, assumir as rédeas. Vocês devem estar observando que o carro ele não tem rédeas, então esses animais eles não dão atração, eles não são o poder motriz do carro, da biga. Quem é o poder motriz é a sua própria vontade, a manutenção dessa vontade, dessa força de, mesmo vendo o objetivo lá longe, mesmo não tendo certeza que quando você alcançar vai ser aquela 1001 maravilhas, mas que mesmo assim você se mantém no trajeto. Mesmo com muitos buracos na estrada, com temporais, com tudo que aconteça. Então vai para você uma dica, que estamos atravessando momentos difíceis, as pessoas estão muito tristes com certo isolamento e vendo o país de ponta cabeça praticamente. O país muito disfuncional, desorganizado, com uma regência muito chula, mas mesmo assim, se nós não conseguirmos mudar as questões maiores do país, então vamos nos contentar pelo menos em mudar a nossa própria vida, porque na nossa vida nós temos o devido controle, ou pelo menos precisamos assumir esse controle. Nós podemos colaborar para a mudança do mundo e de outras pessoas, mas o mais importante é que a gente mude a nós mesmos, porque a única realidade possível e palpável de ser mudada é o nosso presente e a nós mesmos. É o nosso mundo interior que deve ser alterado segundo o que a gente entende como vida, como realidade necessária no nosso dia a dia, usando sempre as propriedades imagéticas da mente, que nós vamos chamar de imaginação, porque há uma diferença, tá bem? Entre fantasia e imaginação. Fantasia é uma distorção da realidade, imaginação é o poder imagético de você criar imagens, criar perspectivas e aí colocá-las para funcionar, colocá-las em ação na sua mente. E as próprias imagens em movimento daquilo que você tem como imperativo, como o interesse último que aconteça na sua vida, funciona como esse motor do carro, que é a sua vontade, a tua fé. E quando eu digo fé, não é fé em religião, não é fé em Deus. Embora cada um possa compreender Deus de várias maneiras, e aqui nós não queremos cair na falácia de tentar explicar a Deus, nós temos indicações do que Deus não é, mas explicar ele por A mais B, ou nós usamos aqui o termo ele, porque no português não existe, como no latim antigo, o gênero masculino, neutro e feminino. Eu acho que foi até um erro com o passar do tempo isso não existir. E aí acabou-se que a convenção masculina, patriarcal, se sobrepôs. Então vocês me desculpem na hora de referir a Deus no masculino ou no feminino, porque realmente não tem como a gente entrar nessa questão de uma forma mais lógica. Mas lembrando que quando eu digo que nós não conseguimos explicar, mas conseguimos dizer o que ele não é, o primeiro princípio é que Deus não tem gênero. O próprio espírito, o próprio self, o eu superior não tem essa polaridade. Isso se dá nas camadas inferiores da vida, nas vias evolutivas dos processos constitutivos de certa gama do universo. Bem, então retornando a essa ideia, nós temos agora o carro e por fim o 6 de espadas, não é isso? Ali vocês podem tranquilamente pausar o vídeo, observar o 6 de espadas,
relativo ao tarô das bruxas lá em cima, no meio o 6 de espadas na versão do Marcellus e, por fim, no dos magos, que eu acho muito bonito também, muito legal. Esse sistema ou essa busca que nós temos que ter com disciplina e muita vontade, usando a capacidade mental da imaginação, que é um poder criativo nosso, ele tem que estar aliado sempre a uma perspectiva no novo, e isso alimenta a nossa esperança. Por conseguinte, a próxima página a ser escrita daquele papel quase em branco que eu disse que o louco era. E aí vocês percebem que, na verdade, as 3 cartas é como se fossem estágios do mesmo personagem, que é o louco. Então o louco, e vocês observam que na carta dos magos, o louco tem o nome de a iniciada. Então ela procura num processo de iniciação, que nada mais é, o processo de iniciação se dá conhecimento de si mesmo, conhecimento da natureza ou das questões externas que te circundam, os outros, a própria natureza, e por fim, a terceira e última etapa da iniciação, que seria a busca pelo entendimento do que possivelmente seja Deus ou a divindade. E a mecânica, que trabalha como formas de leis, e aí a gente buscar cada vez mais uma sintonização com esse fluxo natural. É como se a gente aprendesse a parar de nadar contra a corrente, entendendo como ela funciona e quando ela está mais forte ou mais fraca, por leis de correspondência, usar essa própria energia a favor de nós. Alguns podem chamar esse processo de psicurgia, mas o legal aqui para nós é que nessa trinca de cartas, nem tudo é tão ruim, mesmo porque o fracasso é uma fábula estranha, pois logo à frente poderemos atestar que o que achávamos ser um fracasso foi, na verdade, um sucesso parcial. Vocês já devem ter experimentado, principalmente ali bem explicado, bem evidenciado entre a carta do carro e do 6 de espadas, que muitas das vezes nós perdemos uma oportunidade, deixamos de ir numa viagem, acontecem determinados problemas que na hora a gente fica muito puto, muito pé da vida, como dizem por aí. Mas logo adiante, algum tempo depois, se verifica que foi uma verdadeira dádiva, foi ótimo a gente não ter feito determinada coisa. Porque toda ação e toda decisão, ela cria uma alternativa, uma probabilidade nova do nosso futuro. Porque, como a gente já explicou em alguns vídeos anteriores, essa questão do futuro é uma complementação, muitas das vezes, daquilo que nós projetamos para a nossa vida. E esse processo, ele é comum a todos nós. Só que nem sempre aquilo que você projeta e que às vezes é mostrado pela carta, ele realmente vai ser ratificado, vai acontecer, porque você precisa respeitar o trâmite da carta que aparece no presente. No caso do carro, para que o processo dos 6 de espadas realmente comece a acontecer, se esse for o interesse, uma vez que nós estamos explicando um pouco da carta dos 6 de espadas, é essa busca por um meio mais comum, mais pacífico, mais sereno, é sair de águas turbulentas e ir em direção a águas que realmente vão nos dar aquele momento de uma certa paz, uma certa harmonia. É como se a gente estivesse se sentindo afogado por manter um trajeto muito rígido e não podendo titubear momento algum, e a gente pudesse dar um momento em que a gente pudesse guiar o nosso carro, a nossa vida, com mais paz, com mais harmonia, lembrando que a harmonia é a combinação de equilíbrio com estabilidade. Então é a junção das ideias num patamar mais coerente com os nossos sentimentos e emoções, por conseguinte, gerando estados harmônicos. Nos momentos cruciais que marcam a nossa libertação dos grilhões dos instintos animalescos, dos sentimentos e dos conflitos em nós, os anseios, às vezes baixos, fúteis, por vezes quando nós temos uma tendência talvez até sensual, isso vem à tona.
como se fosse um entrave ou uma certa resistência de fazer cumprir esse caminho, essa busca. São como gritos de embotamento e repressão ante essa busca por harmonia e serenidade. É o último sofreguidão, é os últimos suspiros e o último esforço da nossa própria sombra para nos cegar. E quando eu digo cegar, é a incapacidade de ver com clareza determinadas situações da nossa vida. Por isso que quando nós vamos ficando tristes e não partimos por uma reflexão íntima e para também saber perdoar aqueles que estão ao nosso entorno, porque muitas das vezes nós gostamos de terceirizar os nossos problemas, alegando que o fruto dos nossos problemas está na nossa família, está na nossa namorada ou namorado, quando na verdade cada qual ao nosso redor está fazendo o melhor e o máximo que pode. Tenho certeza que se estes soubessem fazer melhor do que eles já estão fazendo, eles fariam. Isso é natural. Então, a primeira coisa que nós temos que ter é um certo olhar de perdão mesmo e ter paciência. Do mesmo modo que às vezes não é fácil lidar com os outros, porque também não é fácil lidar conosco. Então, é totalmente compreensível que nem sempre as pessoas vão atender às nossas expectativas, porque esse caminho, como eu disse no carro, não é guiado pelos animais, não como na força de tração exterior, e sim pela sua própria força interior, pela sua vontade perene de continuar guiando em meio à escuridão. E muitas das vezes essa acomodação e certas abordagens em momentos de fragilidade, como somos pegos às vezes de subtão pela preguiça e até mesmo pelo descaso em estabelecer concessões cotidianas com a nossa própria luz, retardam e muito a nossa jornada. É como se a gente desse pausas na nossa jornada. E é claro que, nesse caso, nós devemos contar com cooperação, mas é claro, daqueles que realmente estejam interessados e que tenham capacidade para nos ajudar. A exemplo disso, nós temos o próprio tarô, como eu estou mostrando para vocês e provando para vocês, que o tarô ele vai muito além de mera tiragem ou, como alguns gostam de chamar, de jogo, de aconselhamento. Na verdade, o tarô bem tirado, ele funciona como um processo em que coloca a pessoa para repensar a própria vida. E daí, insights vão surgir mediante a própria pessoa, porque todos nós somos pessoas maravilhosas que precisamos ter um entendimento que os momentos de crise não são para nos abater, não é para que nos coloque como numa rota de fuga, quando nós temos aquela pessoa que pensa em suicidar, é a tentativa falha da pessoa usar o autoaniquilamento como rota de fuga. Mas o suicídio não é porta de entrada para uma situação melhor. Pelo contrário, é porta de saída que dá de cara com um universo, uma esfera mais atordoante. Porque existem dores que vão além da dor fisiológica, mesmo porque a dor, se a dor ela é um estímulo elétrico e produzido a determinada região, o lóbulo cerebral, ali ela vai ser decodificada. Existem, inclusive, pessoas que têm alguma lesão em determinadas áreas do cérebro que elas são incapazes de sentir a dor física, mas isso não quer dizer que elas não sintam a dor moral. A dor de ter cometido um ato covarde e injusto, haja vista que todas as células que estão no nosso corpo levaram milhões e milhões de anos de experiência e de evolução por meio de outras espécies da própria espécie humana também, para conseguir aurir, conseguir requerer para si mesma um cabedal de funcionamento e inteligência rudimentar. Então, nós não temos o direito de interromper o fluxo natural da evolução das nossas células, do nosso corpo. Entende? Então, se eu não me dei a vida, eu também não tenho o direito de tirar a minha nem de ninguém.
esse pensamento nos faz lembrar que a sociedade, queira ou não queira, ela caminha para um ponto muito brilhante, para um ponto de convergência de ideias. Mas para que essas convergências de ideias e esse respeito pelo diferente ele seja mantido, o ponto ideal seja o de diálogo de respeito. O respeito não começa com a consideração que eu tenho para com o outro, mas a consideração que eu tenho para comigo mesmo. Correto? Bem, essa comparação que eu estava falando anteriormente e que você deve contar com ferramentas como a ferramenta do tarô, da astrologia, das runas, do I Ching. É claro que tendo sempre o respaldo de um bom profissional para ajudá-los. E se, é claro, nós sabemos que tem certas situações que somente o tarô ou outros oráculos não vão dar cobertura ou apoio psicoterápico à altura que a pessoa precisa. Então é necessário buscar uma ajuda especializada, uma psicoterapia, um profissional analítico, um profissional nas terapias integrativas, de preferência que unam os aspectos espirituais com as técnicas usuais já consagradas pela academia, para que a pessoa realmente, às vezes até com ingestão de determinados remédios, ela consiga se reerguer. Portanto, o ideal nosso aqui nessa trinca é entender o processo de saída ou retirada de um certo padrão de coisas às quais nós estávamos inconformados, daí advém a crise, daí advém a depressão, mas quando nós colocamos o pé na estrada, o pé no mundo e vamos investigar as coisas e conhecer as coisas, encontrar a nossa verdade, que não é a verdade minha nem a sua, mas é uma verdade que é a junção das duas e de muitas outras coisas, que é a verdade que realmente vai acalentar o nosso ser. Daí nós entendemos que esse movimento ele é psicodinâmico e que tem que estar em fusão com as leis universais, principalmente com essa lei que eu falei, que é a lei primeira, a lei que se configura como uma constante no universo. A única constante do universo é a sua eterna mudança, é o processo de transformação constante, contínuo. Portanto, as emanações da consciência do sagrado, da consciência una, como queiram chamar, ou simplesmente Deus, e assim compensar com o aval de reconhecimento no círculo dos iniciados, que a louca ou louco vai fazendo seu trajeto até alcançar o parâmetro da carta número 21, que é a carta do mundo, e aí sim adquirir essa graduação ou essa plenitude, essa sensação de liberdade e dever cumprido. Daí essas possibilidades e essas tristezas e essas dificuldades vão ficar como vagas lembranças que nos ajudaram muito, como uma oportunidade real para o nosso crescimento. Olha, se estamos num momento difícil e decidimos optar pelo caminho mais fácil, que é dar fim à nossa própria vida, entendam que você já ajudou muitas pessoas. Pare e pense. Já ajudou muitas pessoas, nem que seja com algumas palavras, nem que seja com um ato que você nem tinha intenção de ajudar. Alguém te observando tirou um exemplo daquilo que você fez. Então, não se prive outras pessoas e a si mesma de ser também uma peça-chave na transformação de outras. Espero que com esse trabalho muito sincero feito da minha parte, de muito coração, possa ter atingido também o coração de vocês e que se caso alguém estiver passando por isso, seja você ou outros, vocês possam encaminhar, porque vai servir como um fortalecimento, um momento de reflexão para
tomar uma nova direção. E uma vez essa direção assumida, como bem mostrada pelo carro, direcionar, ainda assim, mesmo que com conflitos mentais, com águas turbulentas, pensamentos confusos e desconexos, ainda assim nos levar para um plácido lago, para um momento de calmaria e harmonia, nos levando a crer que foi a melhor coisa que nós fizemos, foi esse trabalho de aceitar determinadas coisas como são, mas fazendo a mudança necessária no nosso mundo interior. Obrigado mais uma vez. Se inscrevam no canal se acharem que eu sou digno de continuar passando informações para vocês e até a próxima. Obrigado.